O filme começa nos apresentando um grupo de 5 amigos inseparáveis, entre eles Luke e Dom, curtindo uma noite qualquer em um bar, rindo, bebendo e trocando ideias sobre o que fazer no futuro. Em meio a risadas, surge a sugestão de uma viagem de trilha. Alguém menciona a Suécia e, como bons aventureiros, todos topam na hora e começam a planejar a jornada. A trama começa a esquentar quando, em um momento qualquer, Luke decide dar uma paradinha em uma loja de conveniência para comprar uma garrafa de vinho. Ele convida um amigo para acompanhá-lo e os dois seguem até lá. Mas logo que entram, percebem que a loja não está nada normal. Um assalto está rolando e o caixa virou refém. Luke, desesperado, se esconde rapidamente enquanto seu amigo, em pânico, fica exposto. Um dos assaltantes, sem perder tempo, pega a carteira do amigo de Luke e exige a aliança de casamento dele. Quando o amigo se recusa a entregar o anel, a situação fica ainda pior. O ladrão, furioso, o esfaqueia várias vezes. Tudo acontece muito rápido e Luke, paralisado pelo medo, não consegue fazer nada. Ele só assiste, impotente, enquanto seu amigo morre diante dele. 6 meses depois, os 4 amigos restantes chegam à Suécia, tentando seguir o plano original de completar a trilha, mesmo que nenhum deles tenha muita vontade de seguir em frente. Todos, incluindo Luke, estão marcados pela tragédia, mas a ideia de fazer a trilha em memória do amigo perdido parece ser a única forma de lidar com a dor. Luke, especialmente, está mais fechado do que nunca, consumido pela culpa e pela lembrança do que aconteceu na loja de conveniência. Em uma noite, enquanto bebem vinho em homenagem ao amigo que se foi, as emoções começam a transbordar e é impossível não se lembrar do que ficou para trás. No dia seguinte, continuam a caminhada pela floresta, mas logo Dom acaba se machucando e não consegue mais caminhar direito. Para economizar tempo, o grupo decide seguir um atalho que corta uma área mais densa da mata. Luke, desconfiado de que algo está errado, tenta alertar o grupo sobre o perigo, mas Dom insiste que devem seguir por ali para evitar mais atrasos. Mesmo com o pressentimento de Luke, todos concordam e acabam se aventurando pela floresta. O que ninguém esperava é que mais adiante, algo os faria parar de repente. Eles se deparam com uma cena macabra. O corpo mutilado de um animal pendurado em uma árvore. Os ferimentos parecem frescos, como se a morte tivesse ocorrido há pouco tempo. Mesmo com o desconforto da situação, o grupo decide seguir em frente. Perto da árvore, eles notam um símbolo estranho esculpido no tronco e começam a pensar que caçadores podem estar por ali, provavelmente os responsáveis pela morte do bicho. À medida que continuam sua caminhada pela floresta, avistam uma cabana ao longe. Com a chuva forte, todos sentem um alívio, pensando que o lugar pode ser o refúgio que tanto precisam. Mas ao chegarem, a surpresa. A cabana está deserta e um silêncio desconfortante toma conta do ambiente. Ninguém atende às batidas na porta. Então, sem muitas opções, eles arrombam a entrada. Antes de entrar, Luke escuta um barulho estranho vindo da floresta, mas, meio desconfiado, decide ignorar e seguir os outros. Ele tranca a porta atrás deles para se sentir mais seguro. Dentro, a cabana está cheia de objetos antigos e curiosos, algo meio fora de lugar, como se os donos tivessem partido há muito tempo. E para aumentar o mistério, eles se deparam com o mesmo símbolo estranho que viram na árvore, agora gravado em diversos itens dentro da cabana. No meio de tudo aquilo, há uma estátua sinistra, uma figura humanoide sem cabeça que parece observar o grupo. A presença dela é arrepiante, mas com a chuva lá fora e a noite se aproximando, não há escolha senão se acomodar ali, esperando pela manhã. Mais tarde, já deitados, eles tentam descansar, mas o clima na cabana é tenso. No meio da noite, o céu se torna estranhamente escuro e uma luz estranha parece afetar o ambiente. Luke acorda de repente, apavorado, e tenta acordar seus amigos, mas não consegue. Sentindo-se inquieto, decide investigar sozinho. Ao abrir a porta, ele é transportado, como num pesadelo, de volta à loja de conveniência onde seu amigo foi assassinado. A visão é tão vívida e perturbadora que Luke quase acredita estar revivendo a cena. Quando finalmente acorda, suando frio, percebe algo ainda mais aterrador. Seu peito está sangrando e há marcas de garras em sua pele. Desesperado, ele corre de volta para a cabana e encontra os 2 amigos em estado de choque, visivelmente abalados pelos próprios pesadelos. Luke tenta acalmá-los, mas logo percebe que um dos amigos desapareceu. Saindo à procura dele, Luke o encontra parado, imóvel e nu, em transe diante da estátua grotesca, como se estivesse fazendo algum tipo de adoração. Ele o puxa desse estado e, sem perder tempo, o grupo começa a reunir suas coisas, desesperado para sair daquela floresta estranha e apavorante.
Com o clima pesado e o coração apertado, o grupo segue em frente. À medida que se aprofundam na floresta, começam a notar mais aqueles símbolos estranhos nas árvores, e a sensação de que algo está muito errado só aumenta. A floresta parece ter vida própria, como se estivesse os observando. Foi quando decidiram que era hora de sair, que a coisa começou a ficar mais estranha ainda. Pelo mapa, a saída estava para o sudoeste. Porém, Dom, sem mais nem menos, começou a andar para o outro lado, e os amigos, sem querer contrariá-lo, resolveram segui-lo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, O Ritual. Comente gostei para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Enquanto caminhavam, um dos amigos de Luke começou a falar sobre os acontecimentos da noite anterior, mas logo foi interrompido. Deixa disso, foi só um pesadelo, disseram. Eles continuaram o trajeto, até que mais adiante avistaram outra cabana, igualzinha à que tinham passado a noite. Desta vez, não hesitaram e seguiram em frente, ignorando-a como se fosse apenas mais uma parada do caminho. Eles já estavam bem no coração da floresta quando o pé de Dom, que havia se machucado, voltou a doer. Ele pediu para dar uma parada e descansar, mas um dos amigos, com aquele jeitão apressado, sugeriu que não era hora de ficar. Tenho um pressentimento ruim, precisamos sair logo daqui, disse. Enquanto o resto do grupo descansava, Luke, inquieto, olhava ao redor, tentando encontrar uma rota mais segura. Foi então que, de repente, viu algo estranho movendo-se entre as árvores. Apavorado, correu de volta para contar aos amigos o que havia visto, mas ninguém levou a sério. Para piorar, ele ainda teve que mostrar as marcas no peito para convencer os outros. Dom, que já estava visivelmente irritado, tentou minimizar a situação, dizendo que ele provavelmente havia se machucado em algum galho. A tensão entre Luke e Dom explodiu e os dois começaram a discutir. Frustrado, Luke pegou sua mochila e se afastou. O resto do grupo, ainda desconfortável, pegou as coisas e o seguiu. Enquanto caminhavam, tropeçaram em algo enterrado no solo. Cavaram e descobriram uma barraca de acampamento velha. Dentro dela, acharam uma mochila surrada, com uma carteira que parecia de outro tempo. Ao abrirem, encontraram uma foto e um cartão de crédito que havia expirado em 1984. Foi aí que caiu a ficha. Alguém tinha estado ali anos e anos atrás e nunca mais tinha saído. A descoberta deixou todos mais tensos, e a sensação de que algo estava muito errado naquele lugar ficou ainda mais forte. O melhor amigo de Luke, agora visivelmente apavorado, sugeriu que saíssem imediatamente. Mas, com a noite chegando e sem muitas opções, eles se viram forçados a montar acampamento e passar mais uma noite naquela floresta aterrorizante. Enquanto tentava dormir naquela noite, Luke se viu novamente preso no pesadelo da morte do seu amigo na loja de conveniência. O pesadelo foi tão real e angustiante que o acordou com um grito abafado. Quando finalmente tentou se acalmar, um som estridente cortou o silêncio da noite, gritos desesperados vindos de fora da barraca. Alarmado, ele saiu correndo e se deparou com uma cena macabra. Uma das barracas estava rasgada e o amigo que dormia nela havia sumido. Desesperado, perguntou ao outro amigo o que havia acontecido. O amigo, com os olhos marejados e o rosto em pânico, disse que um homem enorme o havia levado. A situação já estava surreal demais para ser real, mas a pior parte ainda estava por vir. No meio da floresta, a voz do amigo desaparecido ecoou, gritando por ajuda. Com os corações disparados, o grupo correu na direção do som, mas ao chegar lá, não encontraram nada além de árvores e sombras. Confusos e totalmente perdidos, perceberam que estavam tão distantes de suas barracas que não sabiam mais por onde voltar. Com a chegada da manhã, o que eles encontraram os deixou paralisados de horror. O corpo de seu amigo estava pendurado em uma árvore, exatamente igual ao animal que tinham visto anteriormente. A cena, grotesca e impensável, deixou todos em choque. Sem saber o que fazer, tentaram descer o corpo para recuperar o mapa que ele carregava, mas o que encontraram foi apenas o vazio. Um dos amigos de Luke sugeriu que não podiam simplesmente deixar o corpo ali e se ofereceu para ficar com ele. No entanto, Dom, com a cabeça quente, discordou. Depois de muito relutar, cobriram o corpo com galhos e seguiram adiante, arrastando o peso do medo. Conforme se aprofundavam ainda mais na floresta, a sensação de que tudo tinha começado a desandar desde a noite na cabana estranha só aumentava. Andando por ali, encontraram um riacho.
Pararam para beber um pouco de água e, ao olhar ao redor, avistaram um balde e marcas de pegadas humanas, o que trouxe uma breve esperança de que alguém por ali pudesse estar. Energizados pela possibilidade de encontrar ajuda, continuaram a jornada. O cansaço, no entanto, logo os atingiu e decidiram descansar. Para ter uma visão mais ampla da situação, Luke subiu até uma colina próxima. De lá, avistou o final da floresta, quase ao alcance de suas mãos. A visão da borda da floresta trouxe uma faísca de esperança, e ele correu de volta para contar aos outros. Mas ao chegar, o que viu transformou sua alegria em puro pavor. Uma criatura monstruosa estava agarrando um de seus amigos. Luke entrou em pânico, tentou fugir, mas acabou batendo em uma árvore e desmaiou. Quando acordou, se viu novamente no pesadelo da loja de conveniência. Ao despertar, chamou por Dom e, ofegante, contou o que havia visto. A criatura monstruosa havia levado o amigo, e o terror que se instalava era real. No meio da floresta, Luke e Dom estavam tão assustados quanto um gato em banho. Eles tinham acabado de testemunhar algo que não conseguiam nem tentar entender. Algo se moveu tão rápido entre as árvores que, mesmo em pânico, não conseguiram distinguir o que era. Apesar do terror que os consumia, ambos resolveram seguir em frente. O medo não podia pará-los agora. Precisavam sair dali. Enquanto caminham, acabam encontrando um caminho iluminado por tochas. Seguiram aquele trajeto que parecia uma rota de fuga, mas o que encontraram a seguir só aumentou o pesadelo. O corpo de outro amigo estava pendurado em uma árvore da mesma forma que o primeiro. O choque foi tão grande que as pernas tremeram, mas o grupo seguiu, sem parar. Logo, descobriram mais uma cabana. Quando entraram, algo os atacou. Luke apagou por um instante e, ao acordar, estava amarrado, assim como Dom. Através de um buraco na parede da cabana, Luke viu um grupo estranho, com aparência tribal, se reunindo do lado de fora. Ele compartilhou a visão com Dom e ambos ficaram ainda mais apavorados. Rapidamente, Dom pensou em uma saída. Ele quebrou uma garrafa de vidro e passou um pedaço para Luke, pedindo para que cortasse as cordas. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma mulher idosa, com uma presença assustadora, entrou com outros membros da tribo. Ela se aproximou de Luke e olhou para o ferimento em seu peito. A mulher ofereceu água a Luke e revelou que possuía a mesma marca. Quando se dirigiu a Dom, não teve o mesmo gesto, e ele implorou, mas foi ignorado. A mulher então ordenou que Dom fosse levado para cima, e Luke ficou ali, desesperado, ouvindo os gritos de seu amigo. Mais tarde, uma jovem da tribo, com um olhar cheio de pena, se aproximou de Luke e disse baixinho que Dom estava sendo preparado para um sacrifício. Quando finalmente trouxe Dom de volta, ele estava em péssimas condições, espancado, torturado e exausto. Com dor, ele disse a Luke para prometer algo: queime esse lugar depois que sair daqui. Quando a manhã finalmente chegou, os membros da tribo arrastaram Dom para fora e o amarraram a um poste, iniciando um ritual macabro. Luke estava preso na cabana, lutando para conseguir se libertar. Antes que conseguisse, a criatura apareceu. Os membros da tribo se curvaram imediatamente, como se aquela coisa fosse algo sagrado. Luke finalmente conseguiu soltar uma das mãos. Do lado de fora, Dom, em delírio, teve uma alucinação e viu sua esposa. Mas logo a ilusão se desfez, e a criatura surgiu. Sem esforço, a besta levantou Dom e o carregou, indo embora com ele. Pouco tempo depois, o corpo de Dom estava novamente pendurado em uma árvore, como os outros antes dele. Sua vida foi brutalmente tirada de forma indescritível. Dentro da cabana, Luke tentava se recuperar do choque quando a jovem da tribo voltou a se aproximar dele. Luke implora para que a mulher retire o corpo de Dom da árvore, mas ela, de maneira calma e serena, se recusa, explicando que sua tribo tem um tabu: nunca podem tocar nos mortos. Quando ele pergunta sobre a criatura, ela começa a contar a história. O ser é conhecido como o Deus da Floresta, uma entidade ancestral que habita aquelas matas há gerações. Ele nunca ataca a tribo, por isso é venerado como um protetor. Ela revela que, devido à marca no peito de Luke, ele foi escolhido. Agora, faz parte da tribo. Uma vez por ano, eles realizam um ritual para honrar o Deus da Floresta. A criatura caça os viajantes, matando a maioria, mas seleciona um para ficar na floresta e se juntar ao grupo. E desta vez, Luke é o escolhido. A marca em seu peito é um sinal de aceitação por parte do Deus. Aqueles que adoram a criatura vivem por muito tempo e têm seus desejos realizados, mas em troca precisam oferecer sacrifícios humanos. Luke, chocado, questiona por que foi escolhido, e ela explica:
Você carrega dor e culpa profundas, coisas que ele também sente. É isso que ele escolhe. Ela avisa que o ritual acontecerá naquela noite. Se Luke se ajoelhar diante da criatura, será aceito. Caso contrário, será pendurado em uma árvore, como os outros. A decisão é dele. Sem palavras, Luke escuta a jovem se afastando e decide fugir. Subindo para outro andar da cabana, o que ele encontra é um pesadelo. Fileiras de corpos mumificados, vítimas de antes, preservadas pela maldição da criatura em um sofrimento eterno. Horrorizado, Luke decide pôr fogo nos corpos, destruindo-os em chamas. Ao tentar escapar, encontra a velha da tribo, mas a empurra e corre para outro cômodo, onde encontra um rifle. Ele usa a arma para atirar em um dos membros da tribo que tenta impedi-lo. Enquanto segue em sua fuga, encontra a jovem que o avisou, agora sem vida. A criatura a matou como punição por revelar o segredo. Mesmo apavorado, Luke não perde o foco e sai pela porta dos fundos, armado. Ele encontra a monstruosidade e atira. No entanto, as balas não têm efeito. O deus da floresta permanece imóvel, como se nada tivesse acontecido. Luke, sem saber o que fazer, começa a correr, mas logo as lembranças de seu amigo e os pesadelos voltam com tudo. A culpa o consome e ele fica paralisado. A criatura, aproveitando a fraqueza, o captura facilmente, jogando-o no chão com força. Mas então, ele vê um machado ao alcance e, com um golpe desesperado, fere a criatura, conseguindo se soltar. Ferido e sem fôlego, Luke corre pela floresta, sem olhar para trás. Ele chega finalmente à borda e a criatura o persegue até a linha da árvore, sem poder atravessar. O rugido de fúria ecoa enquanto Luke escapa do pesadelo. Ele corre até alcançar uma estrada com carros estacionados e se dá conta de que está livre. Ofegante, sujo e exausto, Luke olha para trás, vê a floresta distante e sabe que nunca mais será o mesmo. O filme termina com ele de pé, solitário, mas vivo. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.